Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos usar a primeira técnica de resolução de IDOs, que a gente chama de variáveis separáveis. A ideia da IDO é o seguinte: queremos resolver uma equação dy dx igual a f de xy. Vamos colocar a hipótese, vamos dizer, mais simples possível na f, que a gente vai colocar como g de x sobre h de y. O motivo de a gente chamar de variáveis separáveis é que se a gente usar a notação de diferencial, eu posso multiplicar tudo por h de y e posso multiplicar aqui, passar o dx para cá. Então, resolver essa EDO é a mesma coisa que resolver essa diferencial. Integra ambos os lados e aí, integrando, depois ajeita as contas. Esse é o procedimento. A gente sempre vai poder fazer isso em variáveis separáveis? Sim. Se a gente conseguiu separar totalmente, podemos resolver desse jeito. Então, essa videoaula, o que a gente vai fazer? Fazer um exemplo básico de como proceder e depois, de fato, eu vou deduzir matematicamente que essa operação eu posso fazer sem nenhum problema. Então, o exemplo é o seguinte. Vamos começar aqui. dy dx igual a y. Quem gostar da notação de derivada, está aqui. A pergunta é, qual é a função cuja derivada dá ela mesma? A função que a gente conhece, uma das soluções possíveis, exponencial de x. A outra, 2 vezes exponencial de x. E assim sucessivamente, c vezes exponencial de x é a solução. Como que agora eu faço isso usando variáveis separáveis? Eu passo o y para cá, ou seja, dy sobre y vai ser igual a dx. Para quem não conseguiu ver que isso aqui é totalmente relacionado a isso, g de x é a função constante igual a 1, h de y é a função 1 sobre y. E a ideia que eu botei assim porque fica mais bonito na fórmula só. Então, vamos resolver isso. Integramos ambos os lados. dy sobre y é igual a integral de dx. A integral disso aqui é ln do módulo de y. A integral disso aqui é igual a x e tudo tem que botar um mais c. O c eu poderia colocar aqui, mas posso colocar aqui ou tanto faz. É só uma constante. Eu tenho que ter uma família de soluções. Então, o que a gente faz? Bem, essa fórmula está boa? Ainda não. Isso aqui está muito melhor. Eu quero chegar nela. Então, o que a gente vai fazer? Então, nós temos que módulo de y é igual a exponencial de x mais c. Ou seja, módulo de y é igual a exponencial de c vezes exponencial de x. Só que exponencial de c é uma constante. C é constante, exponencial de c é constante. Então, módulo de y é igual a k vezes exponencial de x, onde o k é um número maior que zero, já que eu estou escrevendo desse jeito. Melhorando, y é igual a mais ou menos k vezes exponencial de x. Só que y tem que ser uma função, ou seja, ou vou pegar o de cima ou o de baixo. É a mesma coisa que eu colocar y igual, vamos trocar de novo a letra, L vezes exponencial de x, onde L é diferente de zero, ou seja, estou permitindo tanto positivo quanto negativo. E a observação é o seguinte, quando eu dividir por y, eu perdi a solução y igual a zero. Então, se eu estou perdendo, essa equação não é igual a essa, é quase. Então, a gente tem que recuperar ela de volta. Veja que a solução y constante igual a zero também é a solução. Se y é constante, a derivada é zero, zero igual a zero, acabou. Então, como y constante igual a zero é solução, então vale y igual a
vou continuar o L vezes exponencial de x é a solução geral, onde o L é qualquer número real. Agora, C, K, L, tanto faz. Deixa C mesmo. E onde C é um número real. Então é isso que eu quero dizer com ajeita a solução. Então agora a gente só vai deduzir a fórmula. No próximo vídeo vai ser com exemplos. Então, é o seguinte. Quando aparece uma EDO, a gente vai ter uma família de soluções, que depende exclusivamente da posição inicial. Velocidade, e se você souber a posição inicial, você tem que descrever todo o movimento da minha partícula. A questão, como que eu faço isso? Então a gente nunca quer resolver isso, quer resolver essas duas. Então, baseado numa posição inicial, eu tenho que ter uma única solução. Como que eu chego a essa solução? Então a ideia vai ser usar, primeiro, a notação de diferencial. Eu vou fazer via cálculo 2 primeiro, usando a notação. E a outra vez eu vou explicar como funciona usando o teorema da função implícita. E eu vou querer convencer vocês que o teorema da função implícita esconde muito o jogo. Se a gente vê como diferencial, fica melhor. Então, a gente vai ver essa equação aqui como g de x dx menos h de y dy igual a zero. E ainda y de x0 é igual a y0. O que eu quero fazer é ver essa função aqui toda como um df, onde f é uma função de R2 por reais. Quem é df? É essa expressão aqui. Onde f é uma função de R2 por reais ou um domínio aqui dentro. Eu não quero me importar com o domínio ainda. O domínio é quando h de y é diferente de zero e quando g de x e h de y faz sentido. Então, o que a gente quer? A gente quer transformar isso aqui tudo em diferencial de uma função grandona. Então, eu vou querer que a g seja a derivada parcial de del f del x e isso aqui seja del f del y. Então, eu tenho que achar uma f cuja derivada parcial em relação a x é isso e a derivada parcial em relação a y é isso. Então, como que a gente faz? Uma possibilidade é definir a f de x, y, igual a... Bem, se eu quero fazer isso, eu quero integrar isso aqui em relação a x. A integral de g de x dx. E aqui eu quero integrar em relação a y, menos a integral de hy dy. É isso que eu vou querer fazer. Só que isso aqui não está bem definido, isso aqui é um símbolo que tem ambiguidade. Por isso que eu estou usando posição inicial. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui como x0 até x. Como eu estou fazendo x0 até x, eu troco isso aqui por t. Para mim não faz sentido x variar de x0 até x. Mas t variar de x0 até x faz sentido. A mesma coisa aqui. h de y0 até y de h de t dt. O que nós temos? Três propriedades. 1. F de x0, y0 é igual a zero. 2. Del f del x no ponto xy é igual a g de x. E 3. Del f del y no ponto xy é igual a h de y. Usando isso aqui tudo... Opa, é menos h de y. Então, usando isso aqui tudo e usando essa equação, o que nós temos? df constante igual a zero. Se a df é constante igual a zero, implica que a minha função é constante. O que a gente viu no pré-requisito de cálculo 2. Mas se minha função é constante em um ponto dá zero, é porque isso aqui é zero.
Mas se isso aqui é zero, significa que essa função aqui é zero. Então, a integral de g de t é igual à integral de h de t. Foi isso que eu queria provar. Então, sempre vai funcionar? Sempre. Para qualquer condição inicial arbitrária, então vale sempre. Para fazer agora, só para eu explicar por que talvez essa condição fique complicado vocês entenderem no início, já que uma função de R2 cuja diferencial é zero, é que aqui está implícito que está sendo usado uma equação. Então, nos livros, algumas vezes, você vai escrever isso aqui como considera y de x, melhor, considera f de xy igual a isso. Isso aqui eu posso sempre fazer. Eu tenho que f de x0, y0 é igual a zero. E eu tenho que del f, del y, no ponto x0 até y0 é diferente de zero. Vou escrever porque isso aqui é diferente de zero. Isso aqui é igual a menos h de y0, que é diferente de zero. H de y0 é diferente de zero porque tem que estar no domínio dessa função. Se isso aqui acontece, podemos usar o teorema da função implícita de cálculo 2. Usando o teorema da função implícita, eu consigo escrever, não vou escrever os domínios, y em função de x, tal que f de x, y de x é igual a zero. Agora, desde a gente trabalhar com f de x, y de x, eu só vou rascunhar. A gente faz aqui. Isso aqui é igual a zero. Deriva tudo em relação a x. Então, se derivar em relação a x, o que nós temos? Deixa eu fazer a conta aqui. Zero é igual a derivada disso, g de x. Como y depende de x, olha o que acontece. A derivada disso aqui tudo, h de y de x, vezes a derivada dessa parte. E, portanto, dy dx vai ser exatamente g de x sobre h de y de x, e satisfaz toda essa equação, e a função y é dada implicitamente por essa equação. E entra aquele termo, ajeita as contas novamente. Então, como que eu vou dizer? Eu não gosto muito dessa solução, apesar de na primeira vez fique claro. Eu prefiro que vocês se acostumem com a noção de diferencial de uma função. Funciona bem e as contas saem mais limpas, sai mais claro o que você está fazendo. Integra, é mais claro. E isso a gente vai usar algumas outras vezes em outras aulas futuras. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.